Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra as Potestades do Mal. Hoje nós já estamos indo para a lição de número 11, que será estudada agora dia 17 de março de 2019, o título Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. O texto áureo se encontra na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz justamente o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A verdade prática, o discernimento de espírito é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Caros irmãos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos hoje aqui para estudar a lição de número 11, lição que tem como título Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. Já estamos caminhando para o final deste trimestre e hoje nós vamos estudar com base no texto bíblico de Atos 16, versículo 16 a 22, que fala sobre aquela jovem lá de Filipos que tinha um espírito de adivinhação. E a lição de hoje fala sobre a questão do discernimento de espíritos e o comentarista, o pastor Ezequias Soares, aqui na introdução da nossa lição, ele diz que o homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo e que, por isso, tem melhores condições para entender cada situação. Isso é diferente daquele que não conhece a Deus. Então, o fato de termos o Espírito Santo na nossa vida, ele nos ilumina, nos guia em toda a verdade, nos orienta em toda a verdade, assim como Jesus prometeu. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos 11 a 16, ele diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, crente genuinamente cristão, verdadeiro, que anda na presença de Deus, ele tem o Espírito Santo e conta com essa ajuda, essa orientação. A Bíblia diz que devemos viver guiados pelo Espírito de Deus. Jesus disse que ele nos guia em toda a verdade e ele nos dá a capacidade de discernimento, de entender, separar uma coisa da outra, distinguir uma coisa da outra, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. Porque na terra há 3 espíritos que atuam: o espírito humano, o espírito de Satanás, os demônios, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então a gente precisa entender, porque às vezes, devido ao engano do homem ou do diabo, às vezes se disfarçam, e as pessoas podem achar que determinada manifestação é de Deus,
quando na verdade pode ser que seja do homem, do espírito humano ou de um espírito maligno. Então, daí a importância do dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espírito é um dos 9 dons espirituais. É uma manifestação do Espírito, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, às vezes, com todo o nosso conhecimento intelectual, às vezes não é possível a gente distinguir uma coisa da outra, entender a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo, e às vezes a gente precisa até de uma revelação de Deus, do dom de discernimento de Espírito. Então, o relato da libertação da adivinhadora de Filipos revela que o discernimento espiritual vai além dessa capacidade normal que a gente tem de discernir. Se a gente, ao longo da nossa vida, adquire conhecimento, vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo experiência, vai aumentando a nossa capacidade de discernimento, inclusive de discernir as coisas espirituais. Porém, tem situações na vida, tem casos pontuais que, com toda essa nossa experiência, inclusive de bagagem espiritual, não dá conta da gente distinguir e julgar uma coisa adequadamente. Daí a importância do dom de discernimento de espírito. É uma capacitação sobrenatural que vem do Espírito Santo para fazer a gente entender uma determinada situação específica e pontual. Então, no tópico 1 da nossa lição, que fala de discernir, discernimento, então, no seu uso geral, discernimento é, na vida cotidiana, a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo do errado, com sensatez, com bom senso. Mas no contexto teológico, pastor José Roberto, o seu uso é mais amplo, como a gente pode ver aqui no tópico 1. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, o nosso comentarista, o pastor Ezequiel Soares, ele apela para o grego do Novo Testamento, que foi a língua que o Novo Testamento foi escrito, e para explicar o sentido desses verbos, né? E, sobretudo, o verbo discernir. O Novo Testamento grego apresenta 2 verbos para dar esse sentido de discernir, que são os verbos anacrino e o verbo diacrino. Então, são verbos compostos, aí, formados por 2 palavras, uma preposição e uma outra palavra. Crino dá a ideia de julgar, dia através, aná pode ser de cima, mas aqui o que mais interessa é a gente entender que o discernimento, tanto no anacrino quanto o verbo diacrino, dá o sentido de você perguntar, interrogar, investigar, discernir e entender o sentido próprio desse termo, que justamente dá essa ideia de você avaliar, de você considerar a partir de critérios. Evidentemente, esse não é um termo especificamente bíblico. Você encontra expressões com esses verbos em outros textos gregos, que não sejam apenas o Novo Testamento, e a ideia desses verbos é sempre o sentido de você julgar, avaliar, discernir. Nós, os crentes, avaliamos as coisas, a realidade, os contextos, os fenômenos, a partir da nossa mente, porque nós precisamos usar a mente, Deus nos deu a mente, Deus nos deu sabedoria para tal. Nós avaliamos a partir do conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus que nos foi revelada, mas nós somos pentecostais, também pentecostais. E como pentecostais, nós cremos no poder do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo, que nos dá uma capacitação sobrenatural para julgar e para avaliar as manifestações, para considerar a procedência, de onde elas vêm. No ponto 1.2, o comentarista explica agora um substantivo, aí só para que os irmãos compreendam essas categorias gramaticais, né? Eu sei que muita gente compreende, mas de repente o irmão aí que tem um conhecimento mais limitado dessas questões gramaticais, o verbo ele é um indicador de ação, por isso que é o verbo discernir, enquanto que o substantivo é discernimento. Então o substantivo ele é um nome, diferentemente
do verbo. Então, o substantivo discernimento, que justamente tem uma relação com o verbo diacrino, é diacrisis. Então, o diacrisis aparece 3 vezes no Novo Testamento e cada um deles com o significado diferente. E aí ele pode ter o sentido de briga, pode ter o sentido de julgamento. Então, fazer a distinção na procedência dos espíritos é uma orientação que a gente recebe do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, essa orientação, e Paulo destaca esse como um dom do Espírito Santo. E aqui, pastor Fábio, a gente pode até aproveitar para falar e orientar os nossos telespectadores para entender o que é o dom espiritual, qual a natureza do dom espiritual, né? Se esse dom é dado de um momento, repentinamente, ou se esse dom ele é dado ao longo de um processo. O que é que a gente pode Isso mesmo, pastor Roberto. É muito importante, meus queridos irmãos e irmãs, fazermos a distinção das coisas. Já que estamos falando em discernir, Deus capacita o crente para ele discernir de diversas formas, ou por meio, discernir, utilizando-se de diferentes recursos. Por exemplo, eu já falei aqui que por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio da sabedoria do alto que Deus dá ao crente, por meio da nossa experiência com as coisas espirituais, a gente vai adquirindo capacidade de discernimento. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui a Bíblia fala sobre essa capacidade de discernir tanto o bem quanto o mal em virtude da prática, da experiência. Porém, tem situações na vida que é muito difícil de discernir, de julgar, de separar, de distinguir uma coisa da outra, é quando entra essa capacitação sobrenatural, que é uma manifestação do Espírito Santo, um dos 9 dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12, 10, que é uma manifestação do Espírito Santo que vem sobre o crente naquele momento específico para entender o que é que está acontecendo, que espírito está atuando em determinada situação, e foi o que aconteceu com Paulo, foi usado no dom de discernimento de espírito para poder desmascarar aquela adivinhadora lá de Filipos, que vivia elogiando ele, na verdade, aqui por trás daquele elogio estava a ação de um espírito imundo. Mas chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Nos aguardem. Caro telespectador, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje nós estamos estudando a lição de número 11, Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. Então, justamente essa ideia de dom imprescindível é porque a igreja não pode viver sem este dom. Nós temos diversos elementos para fazer avaliação dos fenômenos, das manifestações, sejam elas naturais ou sobrenaturais, e nós já deixamos aqui bem claro que nós dependemos da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é o nosso principal fundamento de análise, de compreensão e de avaliação das realidades e dos contextos nos quais nós estamos, mas nós precisamos entender também que nós podemos nos deparar com situações nas quais nós precisamos avaliar um determinado contexto, e Deus pode nos dar uma capacitação sobrenatural, e que às vezes essa capacitação ela é momentânea e específica, como aconteceu com Paulo aqui, quando ele estava passando pela cidade de Filipos. E ali uma mulher que estava com um espírito de adivinhação, ela foi
desmascarada, digamos assim, aquele espírito que estava operando nela através de uma capacitação sobrenatural que Deus deu a Paulo. Então, o comentarista fala aqui sobre a atualidade de manifestações. Nós devemos entender que existem manifestações que são de procedência sobrenatural, nem tudo que se manifesta e que com o qual a gente convive são coisas físicas, até porque nós já estudamos numa lição anterior aqui que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, a procedência, muitas vezes, de determinadas manifestações são sobrenaturais, são diabólicas, são demoníacas, são satânicas. E para isso nós precisamos depender de Deus. E Deus, em alguns momentos, em alguns contextos nos dá uma capacitação. Jesus já antecipou, lá em Mateus capítulo 24, versículo 24, que nos últimos dias o espírito do anticristo iria aparecer fazendo muitos sinais e iria inclusive enganar muitos e até os escolhidos. Então, daí a importância de a gente ter esse discernimento do Espírito Santo, que é uma capacitação dada pelo Espírito, a fim de nós identificarmos a fonte e a procedência daquelas manifestações. Interessante que aquela mulher estava elogiando Paulo, se olhasse assim do ponto de vista humano, né? Paulo de repente está dizendo, olha, essa mulher está dizendo que eu sou servo de Deus. Então, ele poderia até bater no peito, insuflar o ego, ficar todo satisfeito. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes os elogios, às vezes as manifestações diabólicas, elas vêm assim de forma muito sorrateira e a gente se deixa enganar e é enganado com facilidade, a menos que nós dependamos da palavra de Deus e do discernimento do Espírito. Evidentemente, devemos lembrar que Paulo, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo elenca várias operações do Espírito Santo, são chamados os dons do Espírito Santo, e dentre esses ele destaca um que é esse dom do discernimento do Espírito. O pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição, ele apontou esse dom porque nós estamos estudando batalha espiritual. Então, no contexto da batalha espiritual, pastor Fábio, nós precisamos estar espiritualmente preparados e aqui o discernimento do Espírito funciona como um instrumento nesse campo de batalha para que a gente possa identificar a procedência das manifestações do inimigo. Isso mesmo, pastor Zé Roberto, como falamos há instantes, tem operações que têm origem no espírito humano, outras operações que têm origem no Espírito Santo, no Espírito de Deus, e outras manifestações que têm origem nos demônios. E a gente precisa saber separar, distinguir ou discernir uma coisa da outra, porque o diabo está aí no mundo. A Bíblia diz em João 8,44 que ele é o pai da mentira e que ele vive de enganar. E às vezes as pessoas acham que o diabo é aquele bicho feio, de chifre, de rabo, que tem um tridente na mão e tal, mas na verdade ele se disfarça e ele até faz milagres. É importante, meu irmão, minha irmã, a gente entender, existe sim o sobrenatural. Existe o sobrenatural. Agora, saiba de uma coisa, existe o sobrenatural de Deus e o sobrenatural dos demônios, do diabo. Então, a gente precisa ter cuidado. Nem tudo que é sinal sobrenatural que acontece por aí é de Deus, não. Às vezes as pessoas dizem, mas é de Deus porque ele só fala em Deus. É de Deus porque ela fala em Deus. É de Deus porque foi na igreja. Meu irmão, minha irmã, o diabo tem feito muitas coisas aí, dentro de igreja, fora de igreja, usando pessoa que porta a Bíblia nas mãos, usando pessoas que não portam a Bíblia nas mãos. Então, quem der lugar pode ser usado pelo inimigo. Então, inclusive Jesus falou, Mateus 24, que o anticristo vai fazer sinais, prodígios e maravilhas, de maneira que vai até, se possível for, enganaria até os escolhidos.
os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros de justiça. Segunda aos Coríntios, capítulo 11 de 2 aos Coríntios, versículos 13 a 15, tem uma palavra muito interessante, dizendo que esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então, existem falsos obreiros, falsos apóstolos, existem obreiros fraudulentos, né, que têm aparência de piedade, mas nega o poder, o seu poder. E Jesus disse, Paulo falou que não é de se admirar que existam homens religiosos que são fraudulentos, que são enganadores, usados pelo diabo, e ele diz que não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Então a gente precisa ter cuidado com nem tudo que Deus faz milagres, Deus opera milagre, mas nem todo milagre que existe é de Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9, Paulo falando a respeito do anticristo, ele diz que o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então tem sinais, prodígios e milagres, mas de mentira, para poder enganar as pessoas. No Apocalipse fala que vai surgir a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Lá em Apocalipse 13, versículos 13 a 14, o falso profeta é o braço religioso do governo do anticristo, é aquele líder religioso que vai fazer milagres. Diz o texto, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então, pastor José Roberto, é preciso realmente ter essa capacitação de Deus sobrenatural, ter cuidado para que a gente não caia no engano do diabo. É isso mesmo, pastor Fabinho, principalmente em relação aos espíritos de adivinhação. Essa palavra adivinhação aqui tem um significado muito próprio, principalmente no contexto aqui dessa passagem bíblica em Atos capítulo 16, que segundo o relato bíblico aqui de Lucas, havia lá na cidade de Filipos uma mulher que dava muito lucro à cidade, ela alimentava um comércio religioso fazendo adivinhações. Então ela tinha um espírito de adivinhação. O comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele apela mais uma vez aqui ao grego bíblico para dizer que a palavra espírito de adivinhação, e essa palavra adivinhação no termo grego é piton, daí vem a palavra pitoniza, que inclusive se encontra lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, 7 e 8, não no hebraico, mas no grego. Lembrando mais uma vez, para contextualizar o nosso telespectador, que nós temos uma tradução do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, para o grego, que se chamou Septuaginta. Então, quando se traduziu o termo lá da mulher de Piton, a pitonisa, ou a feiticeira de Endor, a mulher lá de Endor, melhor dizendo, se usou o termo engastrimitos. Então, o comentarista explica que essa palavra aí é formada por duas outras, né? Engaster, que é ventre, e mitos, né? Que é discurso, palavra. Então, o mais importante da gente destacar aqui, que é digno de destaque aqui, é a gente saber que os espíritos de enganação existem, que muitas pessoas são facilmente enganadas e às vezes se deixam levar por esse tipo de espírito. Nós estamos concluindo mais um bloco, continue conosco, voltaremos em seguida, onde vamos falar sobre adivinhações nos dias de hoje. Fique conosco.
Meus irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para mais um bloco do nosso programa, terceiro bloco, lição de número 11, Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. A lição de hoje se baseia naquele episódio da jovem adivinhadora lá da cidade de Filipos. Quando Paulo estava ali fazendo a obra de Deus naquela cidade, a Bíblia diz em Atos 16 e 16, que aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, aquela jovem, ela era uma escrava, né? Ela tinha senhores, era uma pessoa que era usada por pessoas, manipulada e usada pelos seus donos, né? Pelos seus senhores, para poder fazer adivinhações com o objetivo de ganhar dinheiro, de ter muitos lucros. E aquela mulher, aquela jovem de Filipos, ela era escravizada 2 vezes. Escravizada por aqueles homens que a usavam, exploravam comercialmente essa característica dela, esse, vamos dizer assim, entre aspas, esse dom dela, mas era um dom de origem maligna, não era um dom de origem divina, nem um dom natural, era um dom de origem maligna. A Bíblia é muito clara a dizer que esta jovem tinha um espírito de adivinhação. Então ela tinha um demônio na vida dela que dava a ela a capacidade de adivinhar várias coisas. Como eu já falei, existe o sobrenatural do diabo, dos demônios, e a gente precisa ter cuidado. Então aquela jovem que adivinhava estava possessa, tomada pelo espírito das trevas, né? E a mensagem dela, a adivinhação dela não vinha de si mesma. E às vezes acontecem essas coisas até mesmo para provar a nós. A Bíblia diz, o comentarista Ezequiel Soares diz aqui no seu comentário que Deus permite às vezes o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Então a gente precisa ter cuidado. Esse espírito de adivinhação que estava na vida dela era um demônio, um espírito maligno. Lá em Levítico, capítulo 19, versículo 31, Levítico, capítulo 20, versículo 6, fala, né, de adivinhadores e encantadores, pessoas que faziam encantos e praticavam adivinhações sob a influência maligna de um espírito mau. Aquela feiticeira também de Endor, que consultou a Saul. É interessante que Saul, cumprindo a ordem de Deus, exterminou da terra feiticeiros, encantadores, porque esta era a pena lá em Israel, no Antigo Testamento. Quem fosse idólatra e cometesse outros tipos de pecados, inclusive os feiticeiros, eram punidos com a pena de morte. E Saul, ele fez isso, só que nunca acabou e que nunca acaba. O pecado na terra nunca vai cessar. Mas ficou ainda essa feiticeira lá de Endor, e o Saul, depois que tinha se desviado dos caminhos do Senhor, foi consultar essa mulher pitonisa. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 7 e 8, que essa mulher tinha o espírito de feitiçaria e o espírito de adivinhar. Então, existe uma operação maligna de demônios. É claro que os demônios não são oniscientes. O diabo não é onisciente. Somente Deus é onisciente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os demônios, eles têm um conhecimento limitado das coisas. Ele tem um conhecimento limitado. O demônio não sabe tudo. Ele não sabe todas as coisas. Então, a gente precisa também deixar muito claro isso aí. Há uma diferença muito grande entre o conhecimento dos demônios e o conhecimento de Deus. Mas, infelizmente, pastor José Roberto, existe influências do mundo espiritual invisível sobre o mundo material. Então, as pessoas aqui na Terra, elas estão sujeitas a serem influenciadas, inspiradas
habitadas por seres espirituais, né? E no caso aqui, o que chama a atenção é que essa mulher tinha um espírito de adivinhação, mas o texto não dá nenhuma margem, não revela que aquela mulher vivia, vamos dizer assim, numa situação física igual, por exemplo, ao endemoniado gadareno. Essa mulher não tinha convulsões, essa mulher não vivia se cortando, era um demônio difícil de identificar. Era uma pessoa que naturalmente, assim, aparentemente era comum, não tinha doença nenhuma, tinha problema nenhum. E até ela elogiava Paulo e Silas, né? Quer dizer, era um parecia espírito, que era companheira de ministério. Era um espírito bastante estranho e assim, não era fácil de identificar a sua natureza. Verdade, pelos procedimentos convencionais, né? Convencionais, né? Então Paulo dependeu de fato do Espírito Santo. Jesus foi bastante claro quando ele disse, e foi registrado lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, quando Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, a igreja, os cristãos, eles estão num contexto que de vez em quando nós somos colocados em situações adversas, situações difíceis, e precisamos ter sabedoria, discernimento espiritual para julgar, para não se deixar enganar. O espírito do engano, ele se espalha no mundo no qual nós estamos e nós precisamos de sabedoria espiritual. Para isso devemos orar, pedir a Deus para que nos dê discernimento. E é justamente isso que Paulo coloca quando na sua epístola aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo trata da natureza desse discernimento como um elemento para que a igreja tenha esse arsenal, para usar uma palavra aqui do comentarista Ezequiel Soares, esse arsenal do Espírito Santo para poder julgar. Porque se nós não tivermos cuidado, de repente a gente começa a aceitar coisas que nos parecem interessantes, favoráveis, coisas que nos agradem, coisas que se identificam com as nossas perspectivas, com as nossas ideologias, com os nossos interesses. Então a gente começa a aceitar determinadas coisas que não procedem da parte de Deus, que são coisas humanas e que às vezes são coisas diabólicas, são manifestações diabólicas, e o diabo vai semeando ali o joio no meio do trigo, e às vezes com palavras elogiosas, como mais ou menos essa mulher que tinha um espírito de adivinhação, e aí diz: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e a pessoa começa a insuflar o ego, a se gloriar, a gostar do elogio, massagear o ego. Diz: olha só, aquela mulher lá está me dizendo que eu sou servo do Deus Altíssimo, que coisa extraordinária, vou até tirar uma foto, vou aqui postar nas redes sociais. E é preciso ter cuidado, porque às vezes o elogio, uma mensagem, uma seta maligna, ela vem de forma muito sutil, ela vem de forma muito sorrateira, e aí nós precisamos depender do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. Aí o pastor Fábio, aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, esse versículo aqui, e essa questão do discernimento, tem a ver com uma espécie de julgamento. Evidentemente, não é um julgamento aleatório, sem critério, sem base, sem fundamento, mas aqui é o próprio Espírito Santo capacitando e dotando o crente para que ele possa identificar a origem e a procedência do mal. É verdade, porque o mal está aí. Só voltando um pouquinho, pastor Roberto, naquilo que você falou há pouco tempo a respeito dessas manifestações espirituais, né, de elogios, né, de demônios. Às vezes a gente vê na televisão determinadas igrejas ou pessoas que se dizem homens de Deus, às vezes entrevistando pessoas supostamente endemoniadas e dizendo: você gosta de qual igreja? Você gosta dessa igreja? Ou gosta da igreja tal? Você vem de qual igreja? Você vem de qual igreja? Então, esquece que o diabo é o pai da mentira, né? Mesmo que seja um demônio ali, que eu também não sei, não posso garantir,
mas mesmo que seja um demônio, o demônio ele é pai da mentira, ele é enganador, então elogio de demônio, né? Às vezes já vi crente ficar feliz, rapaz, um demônio se manifestou na vida de alguém, disse que não gostava de mim não, então estou muito bem que o demônio não gosta de mim. Meu irmão, a gente tem que se basear na palavra de Deus, então tenha cuidado com as adivinhações, as opiniões dos demônios, essas magias, essas operações demoníacas, sobrenaturais, que o objetivo é dar lucro, o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é alimentar uma ganância. Isso lembra também Simão o mágico, lá em Samaria. Ele fazia muitas adivinhações, praticava a magia de forma diabólica, e ele era adorado, chamavam ele de a grande virtude de Deus, chamavam ele, elogiava demais, era muito admirado lá em Samaria, e ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para comprar os dons espirituais, né? E daí veio a palavra chamada de simonia, que é o pecado de negociar com os dons espirituais. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar com o que revela a palavra de Deus. Mas o nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje está se encerrando agora. Vamos fazer um breve intervalo e já já a gente retorna para o quarto e último bloco do nosso programa. Nos aguarde. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical e Debate, hoje lição de número 11, discernimento de espíritos, e é um dom imprescindível. Imprescindível quer dizer que você não pode dispensar. A igreja precisa do dom de discernimento de espíritos, discernir os espíritos, sobretudo nesses tempos difíceis, nos quais nós ouvimos aí muitas mensagens e de muitas procedências, algumas humanas, algumas satânicas, que nós precisamos ter a sabedoria, até porque nesse ponto 3.2 da lição, o comentarista fala sobre uma estratégia demoníaca para confundir o povo. Então, uma das formas de Satanás ludibriar, enganar as pessoas é tentando infiltrar mensagens sutis e aceitáveis para as pessoas, para que elas possam facilmente assimilar o conteúdo daquilo que é dito. Ora, no versículo 17, no capítulo 16 do livro de Atos, Lucas registra que quando Paulo e Silas passavam por uma daquelas ruas lá da cidade de Filipos, aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, ela dizia assim, olha, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Meu irmão, preste atenção, essa mulher dizia estes homens, e não dizia uma coisa errada não, dizia que eles anunciavam o caminho da salvação, e dizia que eles eram servos do Deus Altíssimo. Então ela estava dando um atestado, inclusive não estava dizendo nenhuma mentira. Mas o comentarista aqui cita Adam Clarke, que é um conceituado comentarista bíblico, e ele falando sobre esse episódio, ele diz que isso aqui é o testemunho sobre os apóstolos, que em essência era verdadeiro, mas com o fim de destruir sua reputação e arruinar sua utilidade. Então, de vez em quando, Satanás se utiliza desse recurso, dessa estratégia, até para reconhecer, não, é cristão, é evangélico, é isso, é aquilo e tal, mas muito mais com o objetivo de retirar a nossa relevância cristã e a nossa atuação cristã. Quer dizer, é justamente isso que o Adam Clarke diz no seu comentário, ou seja, Satanás pode se utilizar de uma estratégia de, através do elogio, da amizade, da aproximação, querer desqualificar o poder de atuação do crente e da igreja. Portanto, precisamos ter cuidado, não é, pastor Fábio? E aí mostrar de forma bastante veemente que nós somos de Deus, nós dependemos de Deus, que temos o Espírito de Deus
e que recebemos de Deus a capacitação, como recebeu o apóstolo Paulo, de naquele momento identificar a procedência daquele espírito que poderia muito bem alguém dizer assim, não, é um elogio, é um simples elogio, mas por trás estava um espírito de adivinhação e um espírito diabólico. É verdade. Inclusive o comentarista diz aqui, no tópico 3.2, que o propósito diabólico aqui era transmitir ao povo a falsa ideia de que a mensagem que Paulo e Silas pregavam seria a mesma da jovem adivinhadora. A jovem estava querendo se capitalizar ali a sua reputação em cima dos dois apóstolos, dos dois pregadores, homens de Deus. Então, para passar a ideia, para que o povo tivesse a ideia que tanto ela como os apóstolos estavam no mesmo barco, fazia parte da mesma congregação, estavam servindo ao mesmo Deus. Na verdade, isso era querer nivelar por baixo Paulo e Silas. Então, a gente precisa ter muito discernimento e muito cuidado com isso. Às vezes tem pessoas que são resistentes. Não, mas a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí pessoas aplicam erradamente esse versículo. Porque esse versículo que Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus está advertindo contra o julgamento hipócrita, que quer tirar a trave do olho do outro e não tira o argueiro do seu próprio olho. Jesus está advertindo, né, para o fato de que todo mundo, do jeito que você julga alguém, está sujeito a ser julgado pelos outros também. Todo mundo tem telhado de vidro e quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Mas Jesus também disse, né, que julgai segundo a reta justiça. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele diz, versículo 20, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas e retém o que é bom. E esse verbo aí, está no imperativo, examinai, aí significa julgai. Então, está mandando julgar, examinar. E Paulo também diz, profetize 2 ou 3 e os outros julguem. Então, uma das coisas que de pessoas mal intencionadas e até usada por espíritos malignos que tenta colocar é dizer que ninguém pode julgar ela. Você não tem direito de me julgar, ninguém tem direito de me julgar. Às vezes até ameaça, se você está duvidando que eu sou homem de Deus, se você está duvidando que eu sou mulher de Deus, vai acontecer algo mal com você, fica querendo jogar praga, mas isso aí é uma cortina de fumaça para querer encobrir os seus pecados. Mas aquela jovem estava escrava dos seus senhores terrenos, estava escrava daquele espírito de adivinhação, e Paulo entendeu pelo discernimento de espírito, né, que aquilo era uma palavra do demônio que não era da boca dela. E disse Paulo ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Então, na verdade, aquela jovem era uma vítima, estava oprimida por aquele espírito de adivinhação, e com isso, com a libertação daquela jovem, evidentemente que ela não estava mais adivinhando. Com a libertação daquela jovem, como o espírito de adivinhação saiu dela, então ela não adivinhou mais e deixou de dar lucro aos seus senhores terrenos, e os seus senhores terrenos denunciaram Paulo às autoridades e açoitaram Paulo e Silas, colocaram Paulo e Silas na prisão, porque os seus lucros foram ameaçados. Paulo e Silas tornou-se também persona non grata ali para aquela cidade. Assim como Jesus também foi considerado persona non grata pelos gadarenos, porque as pessoas não estavam vendo a libertação daquela jovem, a libertação do gadareno, mas as pessoas estavam preocupadas apenas com o lucro, com o dinheiro, com a exploração econômica daquela possessão maligna. Então, infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje na vida de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas religiosas, muitas pessoas também que não são religiosas. Enfim, é uma tentação muito grande que precisamos ter cuidado, que precisamos evitar. A Bíblia diz, pastor Zé Roberto, que nós, como crentes, não podemos ser mercadejar com a palavra de Deus, não podemos praticar atividade
com fins lucrativos. Os dons de Deus, eles são para a glória de Deus e para a ajuda, para abençoar as pessoas, para edificar a igreja e não para benefício próprio, não para exploração econômica daquele que é usado por Deus no dom. Porque quando a pessoa começa a entrar por esse caminho, Deus deixa de usar. O Espírito Santo não vai comungar com a atitude errada de ninguém. É isso mesmo, pastor Fábio. E nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Queremos agradecer pela sua audiência, dizer que o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação e convidá-lo para que você continue nos acompanhando através da TV AD, através do nosso site. E até o próximo programa, se Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Paz do Senhor.